ar. Relógio Entrevista está no ar. Está no ar o nosso Relógio Entrevista pelas ondas amigas dos 580, pelo site no radiorelogem.com.br e, claro, pelo app também, você que nos acompanha aí por este mundão de meu Deus. Meus amados, amanhã é a véspera de Natal. Eita, coisa boa, hein, gente? E do dia 24 para o dia 25, muitas pessoas, festejam com alegria e solidariedade o nascimento de Jesus Cristo. Mas também há aqueles, que se indeferem a essa época do ano, até aqueles que nem comemoram. Agora, para falar mais sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas, eu vou conversar agora com a pastora Rosana Lavassi. Nome diferente pastora. Obrigado pelo carinho. Ela pertence à Igreja Internacional da Graça de Deus de Volta Redonda. Pastora, em primeiro lugar, bom dia para a senhora. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a equipe, a todos os ouvintes da Rádio Relógio. Eu quero começar aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e agradecendo a Deus por mais um dia, porque cada dia que o Senhor nos dá é uma oportunidade que Ele está nos dando de fazer a diferença, o presente da vida. É verdade, pastora. Mais uma vez, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Pastora, explica aqui pra gente, é verdade que alguns evangélicos não comemoram o Natal, pastora? Sim, tem cristãos que não comemoram o Natal, por associarem o Natal a tradições pagãs. Outros por associarem ao consumismo, e nós sabemos, é visível que há um marketing muito grande comercial em cima desta data. Outros por dizerem que ninguém sabe a data exata que Jesus ele nasceu. Mas eu quero dizer para vocês que eu respeito a postura de cada irmão, mas o problema não está em celebrar o Natal. Sim. O problema está em como e a quem nós estamos celebrando nessa data. Nós precisamos ressignificar o que para muitos pode ser consumismo, para outros tradições pagãs. Para nós que temos o entendimento, é a oportunidade de nós glorificarmos Jesus e levá-lo àqueles que ainda não conhecem, mostrarmos o verdadeiro sentido do Natal. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus ele nos dá. Veja bem, Jesus ele aproveitava cada oportunidade que ele tinha para testificar do Pai. Sim. Ele estava na casa do fariseu, ele estava pregando, ele estava na montanha, ele estava pregando, ele estava no meio da multidão, ele estava pregando. Jesus ele não se apegava a tradições, a datas, não. Jesus ele aproveitava a cada oportunidade que ele tinha para glorificar o nome do Pai. E é o que nós temos que fazer. Não importa a data exata que Jesus nasceu, mas aproveite esse momento que as famílias estarão reunidas. Peça ao Espírito Santo sabedoria, para que em algum momento dessa reunião familiar, dessa confraternização, você possa falar de Jesus, você possa levar a eles o verdadeiro sentido do Natal. Amém. Eu vejo que nós não sabemos a data específica, a data exata, justamente por isso, porque eu vejo que todos os dias é uma oportunidade que nós temos de deixar Jesus nascer em nós e através de nós. Então aproveita essa data, aproveita essa oportunidade, aproveita esse momento em família e leve a eles o verdadeiro sentido do Natal. Natal significa nascimento, o nascimento do nosso Salvador. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11, o anjo, ele disse aos pastores que estavam ali em Belém, ele disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Assim como o anjo fez, vamos levar Jesus. Vamos celebrar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador. Falou tudo, pastora. Com certeza, aos nossos ouvintes, que estão sempre acompanhando aqui a nossa programação, estão agradecendo aqui. A Maria Clara está com a gente, participando. Também aqui o Eudes, que é morador de Imbariê. Obrigado, Eudes. Deus abençoe, meu irmão. Agora, uma outra dúvida aqui, pastora. Essa é uma época do ano muito mais do que especial, principalmente para as crianças.
Mas como podemos, pastora, e devemos ensinar para elas o verdadeiro significado do Natal? A senhora já deu um spoiler aqui nessa primeira pergunta, mas, por favor, em relação às crianças. Nós temos que ensinar as nossas crianças baseado na verdade. Nós não podemos fugir da verdade. Sim. É claro que é uma data muito especial, principalmente para as crianças. Eu falo que é uma data mágica, onde elas ficam, né, deslumbradas, ali, maravilhadas com as luzinhas, com os enfeites, né? E muitas na expectativa de ganhar o presente. Só que nós não podemos deixar de falar a verdade, de ensinar o verdadeiro caminho, que diz lá em Provérbios 22:6. Sim. Claro, de uma forma amorosa, de uma forma clara, de uma forma verdadeira. Nós não podemos fugir da verdade. Uhum. Eu sempre ensinei aos meus filhos o seguinte: não é Papai Noel, é Papai do Céu. Então, nós precisamos ensinar as crianças que o Natal não é sobre ganhar presentes, mas é sobre Jesus, o maior presente Amém. que nós recebemos de Deus, que foi Jesus, Verdade. o nosso Salvador. Então nós podemos fazer isso de várias formas, contando a elas historinhas bíblicas sobre o nascimento de Cristo, orando com elas, fazendo devocionais com as nossas crianças, vivendo valores, ensinando para elas valores como amor, a gratidão, a generosidade, a obediência. É sempre muito bom deixarmos claro que as crianças, elas não aprendem só por aquilo que elas ouvem, elas aprendem principalmente por aquilo que elas vivenciam, por aquilo que elas veem. Então, que elas possam ver não somente um Jesus que é falado em palavras, mas um Jesus que elas vivenciam dentro da sua casa, nas atitudes de amor, de generosidade, de respeito para com o outro, de empatia, de solidariedade. Então, é isso que nós temos que ensinar às nossas crianças, a verdade, que o maior presente nós recebemos de Deus, que foi Jesus, que é Jesus. Então, quando nós ensinamos e colocamos Jesus no centro, crianças aprendem o verdadeiro sentido do Natal. Sim. Isso é o mais importante. Não fugimos da verdade. Elas podem achar lindo os enfeites, né? Podem ficar maravilhadas com as luzinhas, mas elas não podem deixar de conhecer a verdade. O verdadeiro sentido do Natal. Jesus, ele nunca pode ficar em segundo plano. Ele tem que ser o centro. O centro e o ensinamento, a base é a palavra de Deus. A verdade do Evangelho de Cristo não pode deixar de ser levada às nossas crianças. Amém, pastora. Falou tudo, hein? Agora, pastor, uma outra dúvida aqui é a seguinte: algumas pessoas dizem que a sociedade tem deixado cada vez mais de lado o real sentido do Natal. A senhora concorda, sim ou não, e por quê? Sim, em muitos aspectos isso é verdade. A sociedade tem dado mais espaço ao consumismo, às festas, enquanto o nascimento de Jesus ele acaba ficando em segundo plano. Isso é notório. Mas isso também é um desafio para nós cristãos. Nós, como cristãos, temos o dever de resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Lembrando que essa data, ela celebra a vinda do nosso Salvador ao mundo, trazendo esperança, trazendo amor, trazendo reconciliação, trazendo salvação. Então, cabe a nós cristãos nos posicionarmos, não deixar, né, que as coisas desse mundo venham roubar o verdadeiro sentido do Natal dos nossos corações. Então, cabe a nós, é um desafio para nós como cristãos. Sim. Porque a sociedade, muitos não conhecem Jesus. Muitos ainda não tiveram encontro com Jesus. Muitos ainda não abriram o coração para Jesus. Mas nós que conhecemos, para nós é um desafio. Nós temos um desafio. Qual desafio? Falar de Jesus. Proclamar o nascimento de Jesus. Falar do nosso Salvador, como eu disse na pergunta 1. Temos que aproveitar todas as oportunidades que nós temos para falar de Jesus, para falar do verdadeiro sentido do Natal. As pessoas estão precisando ouvir o verdadeiro sentido do Natal. E é claro, nós somos esses porta-vozes de Cristo. Nós somos, né, a boca
do Senhor aqui nessa terra. Amém, pastor. Então, cabe a nós, é um desafio para nós. Você que está aí me ouvindo, você que é cristão, é um desafio para nós. Nós temos a responsabilidade de, assim como o anjo, né, proclamou ali para os pastores, e o Salvador, ele havia chegado, nós temos essa missão de falar do Salvador, de levar o Salvador a todas as pessoas. Não importa se a sociedade ela está se afastando, se todo cristão ele se posicionar, ele falar, ele não se calar, com certeza nós vamos fazer a diferença. Certo. Doutora, já pegando carona sobre essa resposta, né, que a senhora nos deu aqui, como as pessoas então podem aproveitar nesse período de celebração pelo nascimento de Jesus Cristo para evangelizar os demais? Por favor. O período natalino, amados, é considerado uma excelente oportunidade para o evangelismo. É um momento em que as famílias estão reunidas, as pessoas estão mais abertas para ouvir sobre Jesus. Sim. Então, a essência da evangelização nesse período, ela consiste em nós direcionarmos o foco da celebração, né, que para o mundo se tornou comercial, para o verdadeiro sentido, significado, que é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o maior e melhor presente que a humanidade recebeu de Deus. Então, nós temos várias formas práticas de nós evangelizarmos durante o Natal. Nós podemos evangelizar com ações sociais, né, participar de projetos, apadrinhar, né, crianças carentes, fazer visita nos asilos, Sim. nos orfanatos. Então, fazer uma ceia solidária, preparar refeições para pessoas necessitadas na sua comunidade, no seu bairro. Aqui na nossa igreja mesmo nós estamos fazendo um almoço, né, direcionado somente para as pessoas necessitadas. Nós recebemos doações, né, as irmãs vêm, preparam o almoço, nós preparamos a mesa para que eles possam se assentar. E é muito bonito, né? Alguns até se comovem. Sim. Ano passado mesmo nós pegamos uma senhora que ela sentou na mesa e ela chorava, porque ela se achava indigna de sentar numa mesa. E ali nós falamos para ela sobre Jesus, que Jesus, ele veio para nos trazer uma vida com abundância, que Jesus amava, e foi muito bonito. Você vê uma coisa tão simples para muitos, mas para aqueles que estão necessitados é uma coisa tão importante. Então nós podemos evangelizar de várias formas, dando um abraço, falando Jesus te ama, sabe? São coisas simples para nós, mas que pode mudar a vida de alguém. Nós podemos ler a história do nascimento de Jesus, falando ali desde o seu nascimento, né, a trajetória de Maria, de José, até o nascimento, onde eles batem em várias portas e não encontram lugar para Jesus nascer. Jesus, ele continua batendo nas portas dos corações. Se as pessoas abrirem, ele vai entrar, ele vai fazer morada. E é isso que nós temos que aproveitar essa data para dizer que Jesus, ele quer nascer. Verdade. Jesus, ele ainda está batendo nas portas dos corações, e cabe a nós, como cristãos, proclamar o nascimento de Jesus, celebrar o nascimento de Jesus. Amém. Através de atitudes que muitas vezes para nós é simples, mas que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas estão sozinhas no Natal, quantas pessoas se sentem solitárias, mas que elas possam entender que elas não estão sós, que tem um Deus que as ama e que entregou o maior presente que a humanidade podia receber, que foi Jesus, o nascimento do nosso Salvador. Amém, pastora. Bom, tá aí, gente. Eu estou conversando com a pastora Alavassi, né, da Igreja da Graça de Volta Redonda. Pastora, explica aqui pra gente, para fecharmos, qual a melhor forma, então, de celebrar o Natal? Se ela já deu um spoiler pra gente lá na primeira pergunta. Como a senhora pretende passar aí essa data, por favor? A melhor forma de comemorarmos o Natal é com Jesus no centro de toda e qualquer comemoração que nós formos fazer. Sim. Não nos esquecermos de celebrar o nascimento do nosso Salvador. É tempo de gratidão pelo nascimento dele. É tempo de oração, de comunhão com a família, de perdão, de amor ao próximo, de colocar em prática, não somente em palavras, mas em atitudes, o verdadeiro sentido do Natal. Amém. Jesus, ele veio a esse mundo para nos trazer a salvação. Mais do que
presentes externos que nós podemos dar às outras pessoas, nós nunca podemos nos esquecer de dar o melhor e o verdadeiro presente. Qual presente é esse? Jesus. Verdade. O mesmo presente que nós recebemos do nosso Deus. Que nós possamos dar Jesus, levar Jesus a todas as pessoas às quais Deus nos dá a oportunidade de estar conosco, de conhecermos, né? Que possamos levar Jesus, o Salvador da humanidade. Eu vou passar o Natal com os meus filhos, com o meu marido e com o meu Senhor Jesus. A Bíblia diz: onde há duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria. Que possamos, como Maria, nos colocar como servos para fazer a vontade do Pai. Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, diz que Maria, quando ela entende o propósito que Deus tem para a vida dela, que é de gerar Jesus, ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Que você possa se colocar como serva, como servo do Senhor, para gerar Jesus na sua casa, Amém. Na sua família, no seu local de trabalho, Amém, aonde pastora. você estiver. Não se esqueça de comemorar, de celebrar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador. Amém, pastor, amém. Graças a Deus, né? Com certeza temos que dar graças a Deus, né? Estou conversando com a pastora Rosana Lavassi, gente. Estamos falando aqui, né, sobre o Natal. Pastora, suas considerações finais, por favor. Paulo, eu deixo aqui o meu abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Relógio. E quem quiser aí ouvir uma mensagem, quiser me seguir nas redes sociais, é só acessar lá o Instagram, o Facebook, é Rosana Alavassi, também no TikTok, Rosana Alavassi. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Até a próxima, hein, gente? Até a próxima, com certeza. Obrigado mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio. Tá aí, então, gente, eu conversei com a pastora Rosana Lavassi, né, da Igreja da Graça de Volta Redonda. Falamos aqui sobre o Natal. Mais uma vez, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. E se você de repente não ouviu essa entrevista, né, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, ela ficará disponível logo logo em nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, tá ok? E também lá no nosso facebook.com/Rádio Relógio AM. Essa edição fechou, lembrando que você, né, vem acompanhando a nossa programação. Mais uma vez, eu agradeço o seu carinho, a sua audiência. Deus abençoe. Obrigado, pastor!